Há momentos em que a alma parece encolher dentro do próprio corpo. A respiração fica curta, o peito aperta, o pensamento corre sem direção, e a mente tenta sobreviver, enquanto o coração grita em silêncio. A angústia chega como um peso invisível que sufoca, como uma sombra que se deita sobre a alma, como um nó que não afrouxa por dentro. É o instante em que o espírito tenta encontrar ar, mas tudo ao redor parece estreito demais para permitir esperança. Nesses momentos, muitos acreditam que estão sozinhos, mas o céu nunca abandonou quem clama, mesmo sem forças para levantar a voz. Quando a angústia implode dentro de você, não é apenas sua emoção que sofre. A alma criada para respirar a paz de Deus tenta sobreviver em um espaço dominado por medo, opressão e cansaço espiritual. É uma batalha silenciosa, travada longe dos olhos humanos, mas completamente visível para aqueles que habitam o alto. E é justamente aí, no ponto em que você pensa não ter mais fôlego, que o Espírito Santo se aproxima. Ele não vem com barulho, nem com tempestades. Ele vem como o sopro que recriou o mundo no princípio, como o vento que encheu os apóstolos de coragem, como a respiração divina que devolve vida onde a alma já se sentia vencida. Este é o momento em que São Miguel entra. O arcanjo não vem apenas como guerreiro, mas como aquele que rompe a escuridão, que comprime o peito e esmaga a esperança. Ele desce enviado pelo próprio Deus para desfazer aquilo que tenta sufocar a sua alma. Sua luz atravessa o peso interior. Sua espada abre passagem onde tudo parecia fechado. E sua presença anuncia que você não está à mercê da dor, pois o céu luta por você. Aqui, neste instante em que você escuta estas palavras, o céu está se aproximando. O Espírito Santo prepara o sopro que restaura. São Miguel prepara a libertação que rompe o ciclo de angústia. E você, mesmo talvez sem força para rezar, está sendo alcançado por uma intervenção divina. Sinta a respiração que volta. Sinta a luz que se acende. Sinta o céu que desce para dentro da sua dor, porque quando o fôlego falha, Deus respira por você. A raiz oculta da angústia e o combate invisível pela alma. A angústia nunca nasce por acaso. Ela surge como um invasor silencioso que se infiltra nas frestas da alma, muitas vezes sem ser percebida no início. É como uma pressão que começa pequena, quase imperceptível, e de repente toma todo o espaço interior. Há dores que vêm da vida, mas há angústias que vêm daquilo que tenta paralisar o espírito. E é nessa diferença que se revela um mistério espiritual profundo. A angústia que sufoca não é apenas um estado emocional. Muitas vezes é um ataque dirigido ao coração para impedir que ele permaneça firme na presença de Deus. Essas setas invisíveis atingem pensamentos, criam confusão, alimentam medos irracionais e transformam lembranças em prisões. Elas tentam tirar a paz que o Espírito Santo coloca dentro da alma e substituir essa paz por inquietação persistente. A pressão no peito, o nó na garganta, o aperto que parece não ter origem física, tudo isso pode ser expressão de um combate que ocorre no campo espiritual. O inimigo conhece a força de uma alma em paz, por isso tenta sufocar essa paz antes que ela faça brotar fé, coragem e esperança. Nesse combate silencioso, muitos acreditam que a culpa é somente deles, que fracassaram espiritualmente, que perderam o controle. Mas essa é uma das maiores mentiras que a angústia tenta sustentar. A realidade é que existe um ataque à alma justamente porque ela tem valor, porque ela é amada por Deus, porque ela carrega a luz. Quanto maior o peso que tenta sufocar, maior a verdade de que o céu está sobre você. A existência dessa opressão revela que algo precioso está sendo protegido por Deus
e tentado pelo inimigo. É nesse cenário que a presença de São Miguel se torna decisiva. Ele não é enviado para levar consolo superficial, mas para travar a batalha que o ser humano não consegue enfrentar sozinho. O arcanjo da verdade vê o que você não vê, enxerga as tentativas invisíveis de aprisionamento, identifica as portas que o inimigo tentou abrir e corta pela raiz aquilo que se instalou como peso dentro do seu peito. Ele age com autoridade, não com violência, porque sua missão é restaurar, libertar e purificar o interior. Quando a angústia se intensifica, não significa derrota, mas sinal de que a batalha se tornou clara. E quando a batalha se torna clara, o arcanjo é enviado. São Miguel não luta ao seu lado, ele luta por você. Ele expele o que oprime, dispersa o que confunde e desfaz o que sufoca. Sua espada, movida pela ordem divina, corta os nós espirituais que apertam a alma. Sua luz expõe as mentiras que sustentam a angústia e devolve a visão que a dor tentou obscurecer. Neste momento em que você escuta estas palavras, a raiz da sua angústia já está sendo alcançada. Você não precisa identificá-la sozinho, porque Saint Michael já está atuando onde sua mente não consegue chegar. O combate invisível que antes parecia impossível, agora se torna vitória invisível em andamento. A pressão começa a se desfazer, não pela sua força, mas pela força daquele que Deus enviou em seu favor. Quando a respiração falha, o Espírito Santo se aproxima. Há uma verdade profunda que poucos compreendem. Quando a alma perde o fôlego, o Espírito Santo se aproxima para devolver aquilo que foi roubado. A angústia sufoca não apenas a emoção, mas a respiração interior, aquela respiração espiritual que sustenta a paz do coração. Quando você sente que falta ar, não é apenas o corpo que clama, é o espírito pedindo socorro, pedindo toque, pedindo vida. E Deus responde sempre que o espírito clama, mesmo quando a boca permanece silenciosa. O sopro do Espírito Santo não chega com barulho. Ele não se impõe, não invade, não força. Ele chega com precisão divina, indo direto ao ponto onde a alma perdeu força. É o mesmo sopro que pairou sobre as águas no princípio, trazendo ordem ao caos. O mesmo sopro que encheu os pulmões de Adão para transformar barro em vida. O mesmo sopro que levantou profetas, que abriu mares interiores, que reacendeu esperanças apagadas. Quando o Espírito sopra, nada permanece como antes. Nesse momento em que você sente o peito apertar, o Espírito Santo já está se inclinando sobre você. Ele percebe quando o coração está exausto, quando a mente está sobrecarregada, quando a fé parece sem espaço para respirar. Ele se move com suavidade, como um vento que toca por dentro e remove camadas de angústia que você nem sabia que estavam lá. Ele resgata a respiração espiritual que a dor tentou bloquear, porque ele é o único capaz de soprar vida onde tudo parecia sufocado. Quando a respiração falha, o Espírito Santo não apenas traz ar, ele traz paz. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas que nasce como luz dentro do peito. É uma paz que reorganiza pensamentos, que silencia tempestades internas, que fecha portas abertas pela ansiedade. O sopro divino tem o poder de reconstruir aquilo que a angústia fragmentou. Ele restaura a capacidade de sentir esperança, a clareza para discernir, a força para suportar e a serenidade para descansar. E é nesse ambiente que São Miguel atua com mais força. O arcanjo abre caminho para o sopro do Espírito entrar. Ele remove as opressões, derrota as sombras, corta as amarras que impedem a alma de respirar. É como se São Miguel limpasse o terreno espiritual para que Deus pudesse plantar de novo aquilo que foi arrancado. A ação é conjunta. Saint Michael combate, o Espírito Santo restaura.
A espada prepara o peito, o sopro devolve a vida. Agora, neste instante de oração, permita que esse sopro toque suas áreas mais escondidas. Não é preciso esforço, basta consentimento. O Espírito Santo não sopra onde não é bem-vindo, mas quando a alma diz entra, ele entra com toda a delicadeza e todo o poder que só o amor divino possui. Sinta o ar voltando, não apenas aos pulmões, mas à alma. Sinta a luz penetrando onde havia escuridão. Sinta o peso perdendo força. O sopro divino está aqui, aproximando-se com cada palavra que você escuta. A espada da verdade que rompe a pressão da alma. Há um momento no processo de libertação em que o Espírito Santo sopra vida, devolve fôlego ao coração cansado e abre espaço dentro da alma. Mas logo depois desse primeiro toque divino, surge a necessidade de algo ainda mais profundo. É preciso desfazer os nós espirituais que a angústia criou. Esses nós são mais do que simples emoções confusas. São enredos interiores formados por medos acumulados, pensamentos distorcidos, culpas que nunca foram entregues verdadeiramente a Deus, memórias que ficaram presas no tempo e se transformaram em feridas que apertam o espírito por dentro. A angústia que sufoca vem muitas vezes dessas amarras invisíveis, que se entrelaçam em torno do coração e impedem que a luz encontre caminho. Esses nós não se desfazem sozinhos. A alma humana não tem, por si mesma, força suficiente para romper o que nasceu do medo, ou o que foi alimentado pela opressão espiritual. É aqui que a missão de São Miguel se revela de maneira poderosa. Ele não desce apenas como protetor, mas como libertador. Ele traz consigo uma espada que não é metáfora, mas realidade espiritual. Essa espada é chamada pelos santos e pela tradição da Igreja de a espada da verdade. Sua força não vem do anjo, mas da autoridade de Deus que a sustenta. É com essa espada que Saint Michael desfaz o que o inimigo tentou construir dentro da alma. A espada da verdade não corta carne, não fere pessoas, não provoca dor humana. Ela corta aquilo que sufoca o espírito. Ela atravessa as camadas internas, onde se acumulam mentiras, medos, opressões silenciosas e pensamentos que não vêm de Deus. Onde ela toca, a escuridão tem que abrir espaço. Onde ela desce, o engano perde terreno. Onde ela brilha, a alma começa a respirar outra vez. Imagine Saint Michael agindo dentro de você agora. Imagine sua figura radiante, firme, serena, iluminada pela própria presença de Deus. Ele não age com pressa, não age com agressividade, não age com desequilíbrio. Ele age com precisão divina. Ele enxerga onde você não enxerga. Ele percebe raízes que você não percebe. Ele identifica laços que você desconhece. Onde você só sente aperto, ele vê a causa. Onde você só percebe confusão, ele reconhece a origem. Onde você sente sufocamento, ele encontra a raiz espiritual que precisa ser desfeita. E então ele ergue a espada. Ela brilha não como fogo destrutivo, mas como luz purificadora. Uma luz que não queima você, mas que consome a escuridão. Uma luz que não machuca, mas que cura. Cada golpe dessa espada é dirigido exatamente ao ponto onde a angústia se fixou. É como se a lâmina atravessasse o nó e o dividisse, desfazendo sua estrutura. A angústia, que antes parecia um bloco sólido, começa a se desmanchar. O medo, que parecia ocupar todo o peito, começa a perder espaço. Os pensamentos acelerados, que pareciam fora de controle, começam a desacelerar. Tudo isso acontece porque a verdade está entrando. A espada de São Miguel não age sozinha. Toda vez que ela abre espaço dentro da alma, o Espírito Santo ocupa esse espaço com o seu sopro.
A ação é perfeita, como se fosse uma coreografia celestial. A espada corta, o espírito preenche. A espada desfaz, o sopro reconstrói. A espada abre, o sopro ilumina. E assim, lentamente, a alma começa a recuperar a respiração interior. Esse processo pode ser percebido de muitas maneiras. Algumas pessoas sentem um alívio imediato, como se algo pesado fosse removido do peito. Outras sentem lágrimas surgindo sem entender por quê, porque a alma chora quando a verdade a purifica. Outras ainda experimentam uma calma inesperada, como se uma tempestade súbita tivesse cessado. Não importa como você sente, o que importa é que tudo isso é sinal da espada da verdade operando dentro de você. São Miguel não luta ao seu lado como um companheiro igual. Ele luta por você como enviado de Deus. Ele sabe lidar com forças espirituais que você nunca enxergaria. Ele entende batalhas que sua mente não compreenderia. Ele age em camadas da alma que você nem sabe que existem. Cada golpe de sua espada é uma defesa da sua dignidade, da sua paz, da sua identidade diante de Deus. Ele corta aquilo que não pertence a você. Ele rompe o que não nasceu de Deus. Ele desfaz tudo o que tenta sufocar a respiração espiritual que o Espírito Santo está restaurando. E enquanto isso acontece, algo ainda mais profundo se revela. A verdade não liberta apenas porque expulsa o mal. Ela liberta porque revela quem você é de fato. A espada de São Miguel não abre apenas espaço para que o fôlego volte. Ela devolve ao coração a capacidade de enxergar, de discernir, de crer novamente. É como se a alma, antes oprimida, começasse a se reerguer a partir da luz que entra. Neste exato instante, enquanto você escuta, essa espada está agindo. Não importa há quanto tempo você carrega esse aperto. Não importa qual foi a origem da sua angústia. Não importa se você entende tudo ou não. A verdade está entrando. A luz está se impondo. O nó está sendo cortado. A pressão está perdendo força. E aquilo que antes parecia sufocar está sendo vencido pela autoridade daquele que proclama eternamente a única resposta que destrói toda mentira. Quem como Deus? O instante da liberação. O momento em que o céu toca suas feridas internas. Há um instante na ação divina que não pode ser medido pelo tempo humano. É o momento em que o céu se inclina de tal forma sobre a alma que tudo o que estava preso começa a se soltar. Tudo o que estava fechado começa a se abrir e tudo o que estava sufocado começa a respirar. Esse instante não chega com aviso, não depende de esforço e não obedece à lógica do mundo. Ele acontece quando o interior finalmente cede à presença de Deus, quando aquilo que estava endurecido se rende, quando o que estava travado se entrega ao toque do alto. É nesse exato ponto que a angústia começa a perder sua força. Não porque você encontrou uma explicação ou porque decidiu racionalmente se acalmar, mas porque o céu tocou aquilo que você não conseguia alcançar sozinho. A libertação espiritual nunca acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora, quando a luz encontra o lugar exato onde a dor se escondeu e decide iluminá-lo por completo. Esse toque não é algo que se imagina, mas algo que se sente, mesmo que não haja palavras para descrevê-lo. É como se algo dentro do peito se movesse, como se um peso antigo se desfizesse, como se o coração se lembrasse de respirar depois de muito tempo. Nesse momento, o Espírito Santo age como somente Ele pode agir. Ele toca as feridas internas que ninguém vê, as marcas que o tempo não curou, as memórias que a mente tentou esquecer, mas que o coração ainda guardava. Ele não toca com força, toca com verdade. Sua presença não invade, transforma.
Ele entra nos pontos mais sensíveis da alma, não para expor, mas para curar. Onde havia sombra, ele coloca luz. Onde havia opressão, ele coloca liberdade. Onde havia medo, ele coloca paz. E enquanto o Espírito Santo toca essas profundezas, São Miguel age como guardião desse processo. O arcanjo não apenas protege contra aquilo que tentava te sufocar, ele protege também o momento da cura. Ele afasta toda influência que tenta impedir a ação de Deus. Ele cobre você como um escudo, garantindo que nada interfira, nada interrompa, nada roube aquilo que está sendo restaurado agora. A mão de São Miguel repousa espiritualmente sobre o seu peito, não para pressionar, mas para quebrar aquilo que pressionava. Seu toque não pesa, liberta. Sua presença não oprime, abre caminho. Esse instante de liberação pode se manifestar de várias formas. Alguns sentem vontade de chorar sem saber explicar. Outros sentem uma leveza subindo pelo corpo, como se a alma estivesse sendo desatada. Outros ainda percebem uma respiração mais profunda, um ar que finalmente entra por completo, como se o peito estivesse sendo devolvido ao próprio dono. Há também quem sinta uma paz tão profunda que chega a parecer sobrenatural. E é mesmo. O toque do céu não é psicológico, é espiritual. O que importa não é como se manifesta, mas o fato de que se manifesta. Quando o céu toca suas feridas internas, algo muda para sempre. Não significa que todos os problemas exteriores desaparecem, mas significa que o interior deixa de ser esmagado por eles. A alma volta a se expandir, o coração volta a sentir, a mente volta a enxergar. Um espaço que antes estava ocupado pela angústia, agora é habitado pela presença do Espírito Santo. Nesse instante, o que antes parecia impossível torna-se simples. Respirar. Não apenas respirar com o corpo, mas respirar com a alma. A opressão que antes tomava todo o espaço, agora é substituída por uma tranquilidade profunda. É como se Deus dissesse diretamente ao seu interior: eu estou aqui. E quando Deus está presente, nada consegue sufocar. Essa libertação não acontece porque você mereceu, ou porque conseguiu entender tudo. Ela acontece porque Deus ama, porque Deus viu você, porque Deus ouviu mesmo aquilo que você não conseguiu colocar em palavras. Porque Deus enviou São Miguel para lutar e enviou o Espírito Santo para restaurar. E quando o céu decide tocar uma alma, nada permanece o mesmo. Neste momento, enquanto você escuta estas palavras, o toque está acontecendo. A luz já entrou. A respiração já voltou. A raiz da angústia já começou a ceder. Você pode não compreender todos os detalhes, mas pode sentir a diferença. A pressão diminui, o peso se dissolve, a alma se expande, o coração encontra espaço. E onde havia sufocamento, agora há ar. Onde havia dor, agora há consolo. Onde havia medo, agora há presença. Este é o instante da libertação. Não lute contra ele. Não resista. Permita que o céu toque o que precisa ser tocado. Permita que São Miguel desfaça o que já não serve. Permita que o Espírito Santo sopre onde você não conseguia respirar. Abra-se. Renda-se. Receba. A libertação está acontecendo agora e você está sendo restaurado por dentro pelo próprio Deus. A oração de entrega, quando você deixa o arcanjo lutar por você. Há um ponto decisivo na experiência espiritual em que a alma, cansada de lutar sozinha, finalmente reconhece a verdade mais libertadora do caminho da fé. Não é a sua força que vence a angústia, mas a força de Deus agindo por você. Essa verdade não diminui a dignidade humana, ao contrário, a eleva. Porque é justamente quando o coração admite
que não consegue mais carregar seu próprio peso, que a graça encontra espaço para agir sem impedimentos. A entrega não é desistência, é resgate. Não é fraqueza, é abertura. Não é abandono, é confiança. E é nesse ponto que a oração se torna mais do que palavras, se torna rendição amorosa. A entrega espiritual é a chave que permite a São Miguel assumir a batalha que você não pode mais enfrentar. Enquanto você tenta controlar tudo sozinho, a angústia cresce, a mente se desgasta e o peito aperta. Mas quando a alma diz: Senhor, eu não posso, mas Tu podes por mim, algo se desloca. É como se uma porta interior se abrisse, permitindo que a luz, antes impedida, invadisse completamente o espaço da dor. A oração de entrega transforma um coração desesperado em um coração confiado. Transforma lágrimas em sacrifício. Transforma medo em adoração. O inimigo da alma trabalha incansavelmente para impedir que você chegue a esse momento. Ele tenta fazer você acreditar que deve resolver tudo sozinho, que depender de Deus é sinal de fraqueza, que entregar é sinônimo de perder o controle. Mas a sabedoria divina mostra o contrário. No reino de Deus entregam-se batalhas para conquistar vitórias. Rendem-se fardos para receber força. Soltam-se pesos para que o Espírito Santo ocupe o espaço que antes estava sufocado. Esse é o paradoxo da fé. O que você solta, Deus levanta. O que você entrega, Deus transforma. O que você abandona nas mãos do céu, o céu assume por completo. Nesta oração de entrega, São Miguel não age como espectador da sua dor. Ele se coloca literalmente entre você e aquilo que te oprime. Quando você entrega, ele luta. Quando você confia, ele age. Quando você solta, ele rompe. Sua espada se move com mais força quando a alma decide parar de resistir à obra divina e permitir que a verdade prevaleça. Isso não significa ausência de esforço espiritual, mas significa que seu esforço muda de direção. Você deixa de lutar contra si mesmo e passa a lutar ao lado de Deus. A entrega interior começa com um simples gesto: respirar e dizer dentro da alma: Senhor, eu confio. Essa frase, quando dita com sinceridade, tem um poder profundo. Ela rompe o orgulho espiritual que muitas vezes impede a ação divina. Ela abre espaço para a graça fluir. Ela declara ao céu que você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. E nesse reconhecimento, o Espírito Santo encontra liberdade para agir com plenitude. A angústia não resiste a um coração que se entrega, porque a entrega coloca a alma fora do alcance da opressão. Imagine agora São Miguel recebendo sua entrega. Imagine o arcanjo tomando em suas mãos aquilo que pesa dentro de você. Visualize a espada cortando os vínculos que a angústia criou. Veja a luz dele empurrando para longe tudo o que perturba sua mente, tudo o que consome sua paz, tudo o que tenta aprisionar você em um ciclo de medo. Ele luta não porque você é forte, mas porque você é amado. Ele combate não porque você pediu tudo certo, mas porque Deus viu o seu coração e enviou ajuda antes mesmo de você perceber que precisava. A oração de entrega é também uma declaração de humildade. Humildade não é vergonha, não é diminuição, não é sentimento de incapacidade. Humildade, na espiritualidade cristã, é reconhecer a verdade, que Deus é Deus e você é criatura, que Ele é eterno e você é passageiro, que Ele vê tudo e você vê pouco, que Ele transforma e você se deixa transformar. Saint Michael é o grande defensor da humildade, porque sua própria força nasce dela. Ele não luta por si mesmo, mas por Deus.
não proclama seu próprio nome, mas proclama o nome que é acima de todos os nomes. Quando você se entrega, você aprende a mesma postura, colocar Deus no centro. Essa entrega também prepara o coração para receber mais profundamente o sopro do Espírito Santo. O Espírito não sopra onde há resistência, sopra onde há abertura. Ele não se impõe, porque o amor verdadeiro nunca invade. Ele espera consentimento. A entrega é o consentimento da alma para ser recriada, restaurada, levantada. Sem entrega, a graça apenas toca a superfície. Com entrega, a graça invade as raízes. E é nesse espaço aberto pela sua entrega que o processo de cura se completa. A angústia começa a perder o sentido. A opressão espiritual perde território. Os medos profundos perdem voz. Tudo dentro de você começa a se ajustar, como peças que finalmente encontram seu lugar. A respiração interior se estabiliza. A pressão no peito diminui. A paz entra como alguém que estava esperando ser chamada. Não é magia, é fé. Não é imaginação, é graça. Agora entregue diante de Deus, você se torna terreno fértil para a atuação de São Miguel. O arcanjo luta por você porque você permitiu. O Espírito Santo sopra em você porque você abriu espaço. Deus age em você porque você se rendeu. A oração de entrega se torna, assim, o momento mais profundo da libertação, porque é nela que a alma solta o que não consegue carregar e recebe o que só o céu pode dar. O sopro que permanece, a paz duradoura que substitui a angústia. Há um momento depois da batalha espiritual e depois da entrega sincera, em que algo novo começa a nascer dentro da alma. Não é apenas alívio, não é apenas um intervalo entre uma crise e outra. É algo mais profundo, mais estável, mais silencioso e ao mesmo tempo mais poderoso. É a paz que permanece. Essa paz não é produzida pela emoção, não depende de circunstâncias favoráveis, não se baseia em estímulos externos. Ela nasce do sopro do Espírito Santo, que, uma vez acolhido, passa a habitar o interior como presença viva, constante e sustentadora. O sopro que permanece não é um vento passageiro. Ele não toca a alma por instantes apenas. Ele se estabelece, como fogo que encontra espaço para arder sem se apagar. Cristo afirmou no Evangelho de João que o Espírito Santo permaneceria com os discípulos para sempre. Essa palavra não é simbólica, é promessa. É a confirmação de que quando o Espírito Santo sopra sobre alguém, ele não vem para uma visita rápida, mas para um pacto. O Espírito entra para ficar, entra para ordenar, entra para iluminar, entra para renovar. É nesse ponto que o coração percebe que algo mudou para sempre. A angústia, que antes parecia uma presença permanente, perde espaço porque não consegue coexistir com a presença de Deus. A pressão no peito não encontra mais o mesmo terreno para se instalar. O medo não encontra mais as mesmas brechas. A confusão mental já não tem domínio sobre as decisões do coração. O Espírito Santo, ao permanecer, reorganiza o interior com uma força que o mundo não pode oferecer nem retirar. A paz que ele estabelece não é ausência de problemas, mas presença de sentido. Não é ausência de dores, mas presença de esperança. Não é ausência de desafios, mas presença de força. A alma que antes vivia à mercê das oscilações emocionais passa a descansar em algo firme, sólido, eterno. Esse descanso não se explica racionalmente, ele simplesmente acontece. É como se uma nova respiração surgisse dentro da alma, mais profunda, mais livre, mais estável. São Miguel, nesse estágio, continua agindo. Sua missão não termina com a libertação. Agora ele se torna guardião da paz recebida.
O arcanjo protege a alma contra o retorno das antigas opressões. Fecha portas que antes estavam abertas ao desânimo. Vigia atentamente contra tentações que tentam recriar os laços que foram quebrados. Ele é como um sentinela colocado por Deus para preservar a graça conquistada. E quanto mais a alma permanece aberta ao Espírito Santo, mais forte se torna a proteção. O sopro que permanece também transforma a forma de pensar. Ideias que antes produziam ansiedade, agora passam a produzir sabedoria. O Espírito Santo ilumina áreas obscurecidas pela dor. Traz clareza onde havia confusão. Inspira decisões que antes pareciam impossíveis de tomar. Ele ajusta o olhar interior para que você enxergue não mais a partir da dimensão da angústia, mas a partir da dimensão da fé. Ele reorganiza prioridades, purifica intenções e cura percepções distorcidas. A paz do Espírito Santo também se manifesta no corpo. O corpo é templo e, como templo, reage ao toque do sopro. Respirações ficam mais profundas. O coração se acalma. Tensões se desfazem. O sono volta. O ritmo interno se estabiliza. Não porque você se forçou a relaxar, mas porque algo dentro de você foi restaurado. O Espírito Santo não cura apenas a alma, ele cura o ser humano inteiro. Essa paz duradoura também cria resistência espiritual. Não é uma paz ingênua que acredita que nunca mais haverá lutas. É uma paz madura, que sabe que haverá sim batalhas, mas sabe também que há proteção. Sabe que há o escudo de São Miguel. Sabe que há o sopro do Espírito. Sabe que existe um Deus que não abandona. E essa certeza interiorizada torna a alma firme, estável, resiliente. O sopro que permanece se torna, com o tempo, uma nova identidade espiritual. A pessoa não apenas recebeu paz, ela se tornou um espaço de paz. Tudo ao redor pode permanecer turbulento, mas dentro existe estabilidade. Tudo ao redor pode gritar, mas dentro existe silêncio. Tudo ao redor pode pressionar, mas dentro existe ar. Essa é a marca do Espírito Santo. Ele muda o clima interior. Ele muda o ambiente da alma. Ele recria o ser humano a partir de dentro. Essa paz também se espalha. Pessoas que convivem com você começam a sentir a diferença. Sua presença se torna mais leve, suas palavras mais sábias, sua postura mais tranquila. Sua alma, antes esmagada pela angústia, se torna instrumento de consolo para outros corações. Aquilo que você recebeu do céu passa a alcançar outras vidas. A paz se torna missão. E acima de tudo, essa paz revela a fidelidade de Deus. Ele não apenas ouviu sua dor, ele respondeu. Ele não apenas viu seu sofrimento, ele desceu. Ele não apenas libertou você, ele permaneceu. O sopro que agora vive dentro de você é a prova viva de que a angústia não teve a última palavra. Deus teve e continuará tendo. O chamado final. Permita que o céu respire dentro de você todos os dias. Há um chamado silencioso que ecoa depois de toda libertação verdadeira, depois de toda cura espiritual, depois de toda restauração profunda. Esse chamado não se impõe como um comando duro, mas se oferece como uma mão estendida, firme e suave ao mesmo tempo. Ele nasce exatamente no ponto em que Deus toca o coração de alguém e deixa nele a marca de sua presença. Quando Deus cura, ele não apenas fecha feridas, ele abre caminhos. Quando Deus liberta, ele não apenas remove a dor, ele inaugura uma nova forma de viver. E é por isso que este chamado final é tão essencial. Ele não aponta para trás, mas para diante. Não fala do que passou, mas do que começa. Não lembra a dor, mas a missão.
Você chegou até aqui. Chegou à cura, ao alívio, à presença profunda do Espírito Santo que devolveu fôlego à sua alma. Chegou ao toque libertador de São Miguel, que rompeu nós internos, cortou raízes de angústia e abriu espaço para a paz que agora habita seu interior. Mas agora, o céu se aproxima de você com uma pergunta: o que você fará com a liberdade que recebeu? Essa pergunta não nasce da cobrança, mas da graça. Não nasce da obrigação, mas da escolha. Deus não força ninguém a permanecer nele. Ele convida, ele atrai, ele inspira. Ele respira dentro da alma com tanta suavidade que apenas quem deseja percebe. Permitir que o céu respire dentro de você todos os dias é aceitar esse convite. É escolher viver a partir da paz que você recebeu. É optar por não retornar às antigas sombras que tentaram sufocá-lo por tanto tempo. É se posicionar espiritualmente com a humildade dos que sabem que a libertação é dom e, ao mesmo tempo, caminho. O Espírito Santo não apenas sopra, ele permanece. São Miguel não apenas luta, ele guarda. Deus não apenas visita, ele habita. E se ele habita, você não pode mais viver como vivia antes. Existe algo profundamente transformador quando o coração decide que o toque de Deus não será apenas um momento, mas fundamento. Muitas pessoas experimentam libertação, mas permitem que ela se perca com o tempo porque voltam aos velhos hábitos, aos velhos pensamentos, aos velhos medos. Outras, porém, fazem da experiência com Deus uma âncora. Elas decidem viver em estado de vigilância amorosa, em estado de entrega constante, em estado de respiração divina. É a essas pessoas que Jesus chama de bem-aventuradas. Não porque são perfeitas, mas porque são fiéis. Não porque não caem, mas porque sempre voltam para Deus. E você é chamado a isso agora. A fidelidade cotidiana, a respiração espiritual contínua, a intimidade com o Espírito Santo que se renova dia após dia. Isso não significa que você nunca mais sentirá angústia. Não significa que o mundo se tornará subitamente fácil. Significa algo muito mais profundo, que nada do que venha de fora terá força para dominar o que Deus plantou por dentro. A angústia pode tentar se aproximar, mas não encontrará a mesma fragilidade. O medo pode tentar soprar no seu ouvido, mas não encontrará espaço para criar raízes. A confusão pode tentar rodear sua mente, mas agora existe luz dentro dela. A alma que respira com o céu é inalcançável pela escuridão que antes a sufocava. Esse chamado também é um lembrete. Ele diz: não esqueça o que Deus fez, porque a memória espiritual é parte da proteção espiritual. Lembrar-se das obras de Deus é como erguer muralhas internas que impedem o retorno das sombras. Quando você se recorda de que o Espírito Santo te devolveu o fôlego, sua respiração não se perde. Quando você medita sobre a espada de São Miguel, quebrando a pressão que te esmagava, você não se deixa esmagar novamente. Quando você contempla a cura que Deus trouxe ao seu interior, sua alma permanece aberta à graça e não à angústia. Permitir que o céu respire dentro de você todos os dias é também uma escolha prática, uma decisão que se expressa em gestos simples, silenciosos, mas espiritualmente poderosos. Ao acordar, por exemplo, seu primeiro pensamento pode ser uma súplica curta: Espírito Santo, respira em mim. Essa frase, pequena e profunda, tem força de alicerce. Ela abre o dia com entrega, com dependência, com abertura ao movimento divino. Ela impede que a mente comece o dia acelerada e devolve à alma a postura de descanso que você experimentou na oração. E ao longo do dia, quando perceber pensamentos que tentem recriar aquele velho sufocamento,
invoque São Miguel. Não precisa de frases longas, basta dizer interiormente: São Miguel, defendei-me. Essa invocação é luz instantânea, é espada que corta antes que o laço se forme. É escudo que se levanta antes que a opressão alcance seu coração. O arcanjo enviado por Deus não se cansa, não adormece, não abandona o combate. Ele permanece, e sua proteção se mantém firme sempre que a alma o chama. A permanência do céu em você também se nutre do silêncio. O silêncio não como ausência de som, mas como espaço interior. O Espírito Santo fala em silêncios. É no silêncio que a alma percebe o movimento de Deus. É no silêncio que o coração escuta o que o mundo abafa. É no silêncio que São Miguel repousa sua mão sobre sua alma e impede o retorno das pressões que antes te sufocavam. Faça do silêncio um hábito, nem que seja por alguns minutos. Ali, o céu respira. Outra forma de permitir que Deus respire dentro de você é cuidar daquilo que alimenta sua alma. A paz que você recebeu precisa de alimento diário. O Espírito Santo se expressa também na Palavra de Deus. O contato diário com as Escrituras não é simples leitura, é comunhão. Quando você lê a Palavra, você inspira a Deus. Quando você a medita, você respira com o céu. E quando você a vive, Deus respira através de você para tocar outros. Da mesma forma, a gratidão é um dos maiores sinais de uma alma que respira com o Espírito. A gratidão não é apenas agradecer pelas bênçãos, mas reconhecer a presença de Deus mesmo nas lutas. Ela fortalece, amplia a paz, ressoa no coração como um eco de tudo o que Deus já realizou. Uma alma grata é uma alma protegida. Esse chamado é também um envio. Deus cura para enviar. Ele restaura para fazer da sua vida instrumento de esperança para outros. A paz que você recebeu não é apenas para você. Ela transborda. Você se torna sinal vivo do amor de Deus para aqueles que cruzam o seu caminho. Uma alma que respira com o Espírito Santo se torna bálsamo para os que sofrem. Uma alma protegida por São Miguel se torna presença firme para os que estão fracos. Uma alma renovada por Deus se torna testemunho de que a angústia pode ser vencida pela graça. Mas, acima de tudo, permitir que o céu respire em você todos os dias é reconhecer que você pertence a Deus, que sua vida não está mais nas mãos da angústia, mas nas mãos do Criador. Que o seu fôlego não está mais preso ao medo, mas sustentado pelo Espírito Santo. Que o seu coração não está mais vulnerável ao ataque, mas guardado pelo arcanjo que proclama eternamente que ninguém é como o nosso Deus. Hoje, o céu te chama a uma vida nova. Uma vida que não se explica apenas pelo raciocínio, porque nasce do mistério. Uma vida que não depende das circunstâncias, porque está enraizada no eterno. Uma vida que não se curva diante da opressão, porque aprendeu a respirar com o Espírito. Uma vida que carrega a marca da espada de São Miguel, a marca do sopro divino, a marca da libertação que Deus realizou dentro de você. Permita que o céu respire dentro de você. Permita que essa respiração se torne sua força. Permita que esse sopro seja sua proteção. Permita que essa paz seja seu fundamento. E caminhe. Caminhe com confiança. Caminhe com fé. Caminhe com a certeza profunda de que quem respira com Deus nunca mais sufoca, porque encontra na presença divina o fôlego que nenhum sofrimento pode roubar.